Num escritório de luxo, a filha pobre da faxineira encara um magnata arrogante, diante de uma sala cheia de executivos. Ela diz falar 8 idiomas e é ridicularizada por todos, tratada como uma piada. Mas a humilhação vira silêncio absoluto quando ela prova fluência impecável. Expõe erros milionários e revela gravações comprometedoras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas do 32º andar, iluminando o escritório com uma luz dourada que parecia feita sob medida para realçar cada detalhe do luxo ali presente. São Paulo se estendia lá embaixo, um oceano de prédios e movimento que parecia minúsculo daquela altura. As poltronas de couro italiano, as mesas de madeira nobre, os quadros, abstratos nas paredes, tudo ali gritava sucesso, poder, conquista. Era um cenário construído para intimidar, para deixar claro quem mandava, quem vencia, quem importava. Mariana segurava a alça da mochila gasta com força suficiente para marcar a pele dos dedos. Tinha 14 anos, mas seus olhos carregavam algo mais antigo, uma seriedade que não combinava com a idade. O uniforme da escola pública estava limpo, passado com cuidado, mas não disfarçava os anos de uso. A mochila tinha remendos nas laterais, consertos que sua mãe havia feito à mão, ponto por ponto, para que durasse mais um semestre. Mariana olhava, envolta com uma mistura de fascínio e desconforto. Nunca havia estado num lugar assim. O cheiro era diferente, um perfume caro que vinha dos móveis, dos tapetes, do próprio ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita. Ao lado dela, Célia mantinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo, numa postura que já era quase automática depois de tantos anos de trabalho silencioso. Tinha 42 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de esforço. Os cabelos presos num coque simples, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos baixos. Célia trabalhava como doméstica havia 23 anos. Começou aos 19, logo depois que Mariana nasceu, quando o pai da menina partiu sem olhar para trás. Desde então, foi empregada em 5 casas diferentes, sempre nos bairros nobres da zona sul de São Paulo, sempre servindo famílias que tinham tudo, enquanto ela lutava para garantir o básico. Célia limpava, cozinhava, passava, organizava. Fazia tudo sem reclamar, com a eficiência silenciosa de quem sabia que não podia errar, que não podia dar motivos para ser dispensada. Cada emprego era uma tábua de salvação. Perder um significava meses de incerteza, de contas atrasadas, de noites sem dormir. Nos últimos 6 anos, Célia trabalhava para a família Albuquerque. Ricardo Albuquerque era um dos empresários mais poderosos da cidade. Comandava um império construído sobre importações, exportações, contratos internacionais e negociações que movimentavam milhões. Ele tinha tudo: dinheiro, influência, uma casa que mais parecia um museu, carros importados, um apartamento de cobertura em Moema, outro em Miami, uma coleção de relógios que custava mais do que Célia ganharia em 10 vidas. E tinha também o que o dinheiro não comprava, mas que ele acreditava ter comprado: o direito de tratar as pessoas como quisesse. Célia aceitava os insultos velados, os olhares de desprezo, as ordens dadas com impaciência. Aceitava porque precisava. Aceitava porque Mariana precisava. Cada humilhação era um prato de comida na mesa, um caderno novo para a escola, um remédio comprado quando a filha ficava doente. Célia engolia a raiva, engolia a vergonha e continuava. Mas Mariana não aceitava. Mariana via, Mariana entendia e Mariana se preparava. A porta do escritório se abriu com um movimento brusco e Ricardo Albuquerque entrou como quem toma posse de um território. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno azul marinho que devia custar o salário de 3 meses de Célia. Ele nem olhou para elas no primeiro momento. Foi direto para a mesa, ajeitou alguns papéis, mexeu no computador, fez questão de mostrar que estava ocupado
que tinha coisas mais importantes para fazer do que receber aquelas duas pessoas. Quando finalmente se virou, o olhar que lançou foi de puro desdém. Ricardo já sabia por que estavam ali. Célia havia pedido uma conversa, algo que ela nunca fazia, e isso já o irritava. Empregados não pediam conversas. Empregados faziam o trabalho, recebiam o salário e pronto. Mas Célia havia insistido. Havia dito que era importante, que precisava de apenas alguns minutos. Ele aceitou, mais por curiosidade do que por respeito. E agora, vendo a filha dela ali, com aquela mochila ridícula, com aquele jeito deslocado, Ricardo sentiu uma impaciência crescente. Mariana, quem diria? A filha da empregada. Ele se lembrava vagamente de tê-la visto algumas vezes na casa, sempre quieta, sempre com um livro na mão, sempre fora do caminho. Ele nunca havia dado importância. Para ele, ela era só mais uma sombra no fundo do cenário, mais uma das tantas pessoas invisíveis que povoavam o mundo dos ricos sem que eles precisassem notar. Ricardo apoiou as mãos na mesa e inclinou o corpo levemente para a frente, numa postura que deixava claro quem estava no controle. Disse com voz firme, quase cortante, que não tinha muito tempo, que tinha reuniões importantes, que dirigia uma empresa que não podia parar por causa de conversas pessoais. Célia agradeceu com a voz baixa, quase apologética, e começou a falar. Disse que Mariana tinha algo a mostrar, que era importante para o futuro da filha, que talvez o Sr. Ricardo pudesse ajudar de alguma forma. As palavras saíam atropeladas, cheias de hesitação, como se Célia estivesse pedindo desculpas por estar ali, por existir, por ocupar aquele espaço que não era dela. Ricardo cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. Ajudar como? Célia explicou, ainda tímida, que Mariana estudava idiomas, que tinha um talento especial, que falava várias línguas. Ricardo quase riu. Idiomas? Quantas línguas, meia dúzia de palavras em inglês aprendidas na escola pública. Ele conhecia gente que tinha estudado em escolas caríssimas, que havia feito intercâmbio na Europa, que havia passado anos em universidades estrangeiras e ainda assim mal conseguia manter uma conversa em outro idioma. E essa menina, filha de doméstica, vinda de uma escola pública de bairro, achava que sabia idiomas? Mariana deu um passo à frente. Ela não pediu licença. Não esperou que a mãe terminasse de falar. Apenas deu o passo, ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Disse com voz clara, sem tremer, que falava 8 idiomas com fluência: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês e russo, que tinha certificados oficiais de proficiência em todos eles, que havia estudado sozinha, com materiais gratuitos, com programas do governo, com aulas online, com livros da biblioteca pública, que não precisava de dinheiro para aprender, só de vontade. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Ricardo olhou para Mariana como se estivesse vendo uma criança afirmar que sabia voar. A expressão no rosto dele mudou de tédio para surpresa, de surpresa para descrença, de descrença para algo que beirava o insulto. Ele soltou uma risada curta, seca, sem humor. 8 idiomas? Ela, uma menina de 14 anos de escola pública, sem recursos, sem acesso, sem nada, falando 8 idiomas. Ele balançou a cabeça como quem lamenta a inocência perdida e disse que era muita pretensão. Que talvez ela soubesse algumas palavras soltas, algumas frases decoradas, mas que isso não era falar uma língua, que ele conhecia o mundo real, e no mundo real não existiam milagres assim. Célia sentiu o coração apertar. Ela sabia que Ricardo ia reagir assim. Sabia que ele ia desacreditar, ia humilhar, ia transformar aquilo numa piada. Ela quase pediu desculpas, quase puxou Mariana pela mão e saiu dali. Mas a filha não se mexeu. Mariana continuou de pé, continuou olhando para Ricardo, e havia algo na postura dela que fez Célia conter as palavras. Havia determinação ali. Havia firmeza. Havia algo que Célia não tinha. Algo que ela nunca conseguiu desenvolver depois de tantos anos sendo pequena, sendo invisível, sendo nada. Mariana abriu a mochila.
Tirou de dentro uma pasta plástica transparente, cheia de papéis organizados com cuidado. Colocou a pasta sobre a mesa, na frente de Ricardo, e começou a falar. Começou em português, explicando que ali estavam os certificados oficiais reconhecidos internacionalmente, emitidos por instituições respeitadas. Certificados do Cambridge para inglês, do Delphi para francês, do Goethe Institut para alemão, do Delhi para espanhol, do Silce para italiano, do HSK para mandarim, do JLPT para japonês, do TOEFL para russo. Todos com notas máximas ou quase máximas. Todos obtidos nos últimos 3 anos, através de programas públicos, bolsas, de estudo, editais para estudantes de baixa renda. Ricardo pegou os papéis com relutância, como se estivesse tocando algo sujo. Olhou os certificados com atenção, procurando alguma falha, algum sinal de falsificação. Os carimbos estavam lá, as assinaturas estavam lá, os códigos de verificação estavam lá. Ele pegou o celular e começou a digitar, verificando os códigos online, cruzando informações. Um a um, os certificados se mostraram reais, autênticos, válidos. Ricardo sentiu algo estranho no estômago, uma mistura de surpresa e irritação. Como era possível? Mariana não esperou que ele terminasse de processar. Mudou de idioma, sem aviso, sem transição. Começou a falar em inglês, com sotaque britânico impecável, explicando que havia estudado através de aplicativos, vídeos educativos, podcasts, séries legendadas. Depois mudou para espanhol, com pronúncia argentina, falando sobre a literatura que havia lido, os autores que admirava, as nuances entre o espanhol da Espanha e o da América Latina. Mudou para francês, com a elegância própria da língua, citando trechos de poesia, discutindo filosofia. Depois, alemão, mandarim, italiano, japonês, russo. Cada língua saía com naturalidade, com fluência, com uma segurança que não deixava dúvidas. Não eram frases decoradas, era domínio real. Ricardo sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Ele, que sempre teve certeza absoluta de tudo, que sempre soube exatamente onde estava e quem era, de repente se viu diante de algo que não conseguia encaixar. Como aquela menina, vinda de onde vinha, sem acesso a escolas de elite, sem viagens internacionais, sem professores particulares caríssimos. Como ela podia falar assim? Ele havia pago fortunas para que o filho estudasse em escolas bilíngues, para que fizesse intercâmbio, para que tivesse todo o suporte possível, e ainda assim o garoto mal conseguia se virar em inglês. Célia estava em choque. Ela sabia que Mariana estudava. Sabia que a filha passava horas com livros, com o celular, com cadernos cheios de anotações. Mas nunca havia visto assim. Nunca havia presenciado aquilo ao vivo. Nunca havia percebido a extensão real do que a filha tinha conquistado sozinha. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Célia, mas ela a segurou. Não podia chorar ali. Não na frente dele. Ricardo tentou se recompor. Tentou encontrar uma explicação que fizesse sentido, que colocasse as coisas de volta no lugar. Disse que certificados eram uma coisa, que qualquer um podia decorar respostas para provas, mas que fluência real era outra. Que saber idiomas de verdade significava usar a língua em situações reais, com nativos, em contextos profissionais. Mariana apenas assentiu, como se estivesse esperando exatamente aquela objeção. Ela pegou o celular da mochila e pediu licença para fazer uma ligação. Ricardo concordou com um aceno impaciente de mão, ainda certo de que ia provar que tudo aquilo era exagero, que no fundo ela era só uma criança com pretensões. Mariana discou um número que já estava salvo. A chamada foi atendida em poucos segundos. A imagem que apareceu na tela era de uma mulher de cerca de 50 anos. Cabelos loiros, curtos óculos de armação discreta, fundo que parecia ser uma sala de estar europeia. Mariana cumprimentou a mulher em alemão. A mulher respondeu sorrindo e começou uma conversa fluida, natural, cheia de detalhes que só alguém que realmente dominava a língua conseguiria acompanhar. Elas falaram sobre literatura alemã, sobre política europeia, sobre as diferenças culturais entre Brasil e Alemanha.
A conversa durou 5 minutos. Quando terminou, a mulher disse em português, com sotaque carregado, que Mariana era uma de suas melhores alunas, que a conhecia através de um programa de voluntariado linguístico online, que ela era professora universitária em Berlim e que raramente via alguém com tanta facilidade para línguas. Que Mariana não apenas falava, mas pensava em alemão. Ricardo não disse nada. Não conseguia. Mariana agradeceu, desligou e olhou de novo para ele. Perguntou se ele queria mais provas, se queria que ela ligasse para professores de mandarim, de russo, de japonês, se queria que ela traduzisse documentos, interpretasse vídeos, fizesse qualquer coisa que provasse que aquilo era real. Ricardo apenas balançou a cabeça num gesto vago, ainda processando. Mariana então mudou o tom. A voz continuou firme, mas agora havia algo mais. Havia acusação. Ela disse que sabia da reunião que Ricardo havia tido na semana anterior, uma negociação importante com investidores chineses. Que havia ouvido de longe, enquanto esperava a mãe terminar o trabalho, partes da conversa. Que havia percebido erros graves, erros de tradução, erros de interpretação, erros que poderiam ter custado milhões. Que o intérprete contratado por Ricardo, um profissional caro e renomado, havia confundido termos técnicos, havia traduzido mal cláusulas contratuais, havia criado mal-entendidos que puseram em risco todo o negócio. Ricardo sentiu o sangue gelar. Como ela sabia disso? Ele nem havia contado para ninguém ainda, mas estava desconfiado de que algo havia dado errado naquela reunião. Os chineses tinham ficado confusos em alguns momentos, tinham pedido esclarecimentos sobre pontos que deveriam estar claros, tinham demonstrado hesitação onde deveria haver acordo. Ele havia atribuído aquilo a diferenças culturais, a jeito de negociar, mas e se fosse algo mais? E se realmente houvesse erros de tradução? Mariana não parou. Disse que havia analisado, nos últimos meses, outras negociações da empresa, que tinha acesso indireto a informações porque estava sempre ali, na casa, invisível, ouvindo conversas telefônicas, vendo documentos deixados sobre mesas, percebendo padrões. Que havia identificado uma série de falhas linguísticas, de mal-entendidos evitáveis, de contratos mal interpretados. Que essas falhas haviam custado dinheiro, muito dinheiro, mas que ninguém havia percebido porque ninguém prestava atenção. Porque todos achavam que o problema estava sempre em outro lugar, nunca na comunicação. Ricardo tentou interromper, tentou dizer que isso era absurdo, que ela estava inventando, mas Mariana levantou a mão, pedindo que ele esperasse. Ela pegou mais papéis da mochila. Dessa vez, não eram certificados, eram análises. Relatórios detalhados escritos à mão com caligrafia caprichada, explicando ponto por ponto onde os erros haviam ocorrido, quais foram as consequências, quanto dinheiro havia sido perdido. Mariana havia feito aquilo sozinha, nos momentos livres, estudando cada caso como se fosse uma investigação. Havia cruzado informações, havia comparado contratos em diferentes idiomas, havia identificado discrepâncias que passaram despercebidas por advogados, por consultores, por todos os profissionais caros que Ricardo contratava. Ele pegou os papéis com as mãos tremendo levemente. Leu, releu, verificou e percebeu com horror crescente que ela estava certa. Tudo ali fazia sentido. Os prejuízos que ele havia atribuído a flutuações de mercado, a decisões erradas de parceiros, a azar, não eram nada disso. Eram erros de comunicação, erros que poderiam ter sido evitados, erros que custaram milhões. Célia não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua filha, a menina que ela criou sozinha, a menina que ela achava que conhecia, tinha feito tudo aquilo. Tinha estudado, analisado, investigado, enquanto Célia limpava, cozinhava, servia. Como ela não tinha percebido a profundidade do que Mariana estava construindo? Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. O silêncio voltou a preencher o escritório, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio da arrogância, da certeza, do controle. Era o silêncio de quem acabou de ter o chão arrancado debaixo dos pés. Ele olhou para Mariana. Realmente olhou. Pela primeira vez. Viu, não mais a filha da empregada.
Não mais a menina invisível. Viu alguém que tinha algo que ele não tinha, algo que dinheiro não comprava. Talento, determinação, inteligência pura, refinada na adversidade. Mariana deu mais um passo à frente. Disse que não tinha vindo ali para humilhá-lo, que não tinha vindo para pedir favor, que tinha vindo para propor uma negociação. Sua voz era calma, mas havia aço nela, uma firmeza que fez Ricardo se arrepiar. Ele perguntou, quase sem voz, que tipo de negociação? Mariana abriu um sorriso pequeno, controlado, e respondeu que ia explicar. Mas antes, tinha mais. Uma coisa a mostrar. Ela tirou da mochila um gravador digital pequeno, prateado, que brilhava sob a luz do escritório. Colocou o aparelho sobre a mesa, ao lado dos relatórios, ao lado dos certificados. Ricardo olhou para o gravador como se estivesse olhando para uma bomba prestes a explodir. Mariana apertou o play. A voz que saiu do alto-falante era inconfundível. Era Ricardo. Estava no elevador, conversando com outro empresário, e o que eles diziam era chocante. Comentários discriminatórios, piadas sobre funcionários pobres, frases que destilavam preconceito, desprezo, arrogância. Frases que, se tornadas públicas, destruiriam reputações, acabariam com contratos, arruinariam carreiras. Frases que Ricardo havia dito sem pensar, certo de que ninguém importante estava ouvindo, certo de que aquilo ficaria entre eles. Mariana parou a gravação. Disse que aquilo era legal, que não havia invadido privacidade, que havia gravado num espaço semipúblico, num momento em que ele falava alto sem cuidado, que tinha consultado advogados através de programas de assistência jurídica gratuita, que tinha se certificado de que aquilo poderia ser usado se necessário. Ricardo sentiu o pânico subir pela garganta. Perguntou com voz rouca o que ela queria. O que realmente queria. Mariana guardou o gravador. Disse que queria 3 coisas. Primeiro, que a mãe fosse promovida. Que Célia deixasse de ser apenas doméstica e assumisse um cargo de supervisão, com salário digno, com direitos respeitados, com reconhecimento formal. Segundo, que Ricardo criasse um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades vulneráveis, financiando cursos de idiomas, programas de intercâmbio, oportunidades que normalmente só os ricos tinham acesso. Terceiro, que ela, Mariana, fosse contratada como consultora linguística júnior, com salário compatível, com função oficial, para ajudar a corrigir os erros que vinham acontecendo, para evitar prejuízos futuros, para trazer para a empresa o que ela tinha de melhor. Ricardo abriu a boca para protestar, para dizer que aquilo era chantagem, mas Mariana interrompeu. Disse que não era chantagem, que era justiça, que ela tinha algo que a empresa precisava e que estava oferecendo seus serviços de maneira honesta, profissional, que a gravação era apenas uma garantia de que ele não ia tentar prejudicá-las depois, que se ele concordasse, ela guardaria aquilo para sempre, que nunca usaria contra ele, mas que se ele recusasse, se tentasse retaliação, se tentasse destruir a vida delas, então ela não teria escolha. Ela faria o que fosse necessário para se proteger. Célia estava paralisada. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Sua filha, sua Mariana, estava ali, de pé, enfrentando um dos homens mais poderosos da cidade, negociando termos, impondo condições. E o mais surpreendente era que Ricardo estava ouvindo, estava considerando. Estava, pela primeira vez em anos, sem palavras. Mariana tirou mais um papel da mochila, um contrato, simples, direto, com cláusulas claras. Tudo o que ela havia pedido estava ali, escrito em linguagem jurídica básica, mas válida. Ela tinha feito aquilo sozinha, com a ajuda de programas gratuitos de orientação legal, com modelos disponíveis online, com a mesma determinação com que havia aprendido idiomas. Colocou o contrato na mesa junto com uma caneta. Disse que ele podia ler, podia consultar advogados, podia levar o tempo que precisasse, mas que ela esperava uma resposta até o fim da semana. Ricardo pegou o contrato com mãos que já não tremiam mais. Leu cada palavra, cada cláusula, procurando armadilhas. Não encontrou. Era justo. Era até generoso, considerando o que ela poderia ter pedido. Ele olhou para Mariana de novo
e viu algo que nunca tinha visto antes em alguém tão jovem. Viu o futuro. Viu alguém que ia longe, que não ia parar, que não ia se contentar com migalhas. E percebeu com uma clareza dolorosa que se ele não aceitasse aquela proposta, ele seria o maior idiota do mundo. Mas ainda havia orgulho. Ainda havia resistência. Ele disse que precisava pensar, que não podia tomar decisões assim, sob pressão. Mariana concordou. Disse que entendia, que ele tinha até sexta-feira. Pegou a mochila, arrumou os papéis e se virou para sair. Célia a seguiu, ainda em estado de choque. Quando estavam quase na porta, Ricardo chamou. Perguntou como ela havia conseguido aprender tudo aquilo. Como tinha sido possível. Mariana parou. Virou-se de costas. Disse que tinha sido fome. Não fome de comida, embora essa também existisse. Fome de ser alguém. Fome de provar que origem não era destino. Fome de mostrar que inteligência não tinha classe social, que talento não precisava de sobrenome. Disse que tinha sido raiva também. Raiva de ver a mãe sendo tratada como menos, como invisível, como descartável. Raiva de um mundo que decidi quem importa antes mesmo de conhecer quem a pessoa é. E então, com voz mais suave, Mariana disse que tinha sido esperança. Esperança de que um dia talvez as coisas pudessem ser diferentes. Que um dia, talvez meninas como ela pudessem ter as mesmas chances que meninos e meninas ricos tinham. Que um dia, talvez, o mundo parasse de desperdiçar talentos só porque eles nasceram no lugar errado. Ricardo não respondeu. Apenas assentiu, um gesto quase imperceptível. Mariana e Célia saíram do escritório. O elevador desceu em silêncio. Lá fora, o sol continuava brilhando sobre São Paulo, indiferente às reviravoltas que aconteciam nos andares altos dos prédios espelhados. Mas para Célia e Mariana, algo havia mudado. Algo irreversível tinha acontecido naquela sala. E as duas sabiam que, não importava o que Ricardo decidisse, elas não seriam mais as mesmas pessoas que entraram ali pela manhã. Os dias que se seguiram foram estranhos, carregados de uma tensão que Célia nunca tinha sentido antes. Ela continuava trabalhando na casa dos Albuquerque como sempre, limpando, organizando, cozinhando, mas tudo parecia diferente agora. Cada movimento era consciente, cada olhar carregava significado. Ricardo mal aparecia. Passava os dias trancado no escritório, atendendo ligações, revisando documentos, mergulhado em pensamentos que ela não conseguia decifrar. Quando cruzavam no corredor, ele desviava o olhar, murmurava um cumprimento vago e seguia seu caminho. Não havia mais os comentários ácidos, as ordens dadas com impaciência, o desprezo casual que antes pontuava cada interação. Havia apenas silêncio, e esse silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Mariana continuava indo para a escola como sempre, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus que atravessavam a cidade, estudando no trajeto, aproveitando cada minuto. Mas agora, quando voltava para casa à tarde, havia algo diferente no jeito como ela caminhava. Os ombros estavam mais eretos, o olhar mais firme. Ela não falava sobre o que tinha acontecido no escritório. Não precisava. Célia sabia que a filha estava esperando, que estava confiante, que tinha feito o que tinha. Quer fazer e agora o resto dependia de Ricardo. Na quinta-feira à noite, Célia estava terminando de arrumar a cozinha quando ouviu passos se aproximando. Era Ricardo. Ele entrou, apoiou-se no balcão de mármore e ficou ali parado, olhando para ela de um jeito que a fez gelar por dentro. Célia se preparou para o pior. Preparou-se para ouvir que estava demitida, que deveria ir embora imediatamente, que ele não aceitava chantagens, que ia processar Mariana, que ia fazer o que fosse necessário para destruir as duas. Mas as palavras que saíram da boca dele foram completamente diferentes. Ricardo disse, com voz cansada, que havia revisado tudo, que havia contratado outros tradutores, especialistas independentes, para verificar as análises que Mariana tinha apresentado, que todos confirmaram que ela estava certa, que os erros realmente tinham acontecido, que os prejuízos eram reais, que a empresa tinha perdido dinheiro por causa de falhas que poderiam ter sido evitadas. Ele balançou a cabeça, como se ainda não conseguisse acreditar,
e disse que Mariana tinha 14 anos. 14. E havia identificado problemas que profissionais experientes, com décadas de carreira, não tinham percebido. Célia não sabia o que dizer. Ficou ali, parada, com as mãos molhadas, do pano de prato, o coração batendo rápido. Ricardo continuou. Disse que ia assinar o contrato, que ia fazer tudo o que Mariana tinha pedido. A promoção, o programa de bolsas, a consultoria, tudo. Mas fez uma pausa, olhou diretamente nos olhos de Célia e disse que queria deixar uma coisa clara, que ele não estava fazendo aquilo porque tinha sido forçado, que estava fazendo porque era a decisão certa, porque Mariana tinha talento de verdade, porque ela merecia uma chance, porque desperdiçar aquilo seria burrice dele, não generosidade. Célia sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez não as segurou. Deixou que rolassem pelo rosto silenciosas, enquanto agradecia com a voz embargada. Ricardo levantou a mão, interrompendo. Disse que ela não precisava agradecer, que Mariana tinha conquistado aquilo, que tinha provado seu valor de forma indiscutível. E então, com uma hesitação que Célia nunca tinha visto nele, Ricardo pediu desculpas. Disse que tinha tratado Célia mal durante anos, que tinha sido arrogante, desrespeitoso, que tinha agido como se ela fosse inferior só porque tinha nascido com menos. Que ele estava errado, que ia tentar ser melhor. Célia não conseguiu responder. Apenas assentiu, limpando as lágrimas com a manga da blusa. Ricardo colocou um envelope sobre o balcão e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Quando Célia abriu o envelope, encontrou o contrato assinado, com todas as cláusulas aceitas, mais uma carta formal confirmando a promoção, o novo salário, as responsabilidades do cargo de supervisora. Havia também um cheque, uma quantia generosa, uma espécie de compensação pelos anos de trabalho subvalorizado. Mariana soube na sexta-feira de manhã, antes de sair para a escola. Célia mostrou os papéis com mãos trêmulas, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. Mariana leu tudo com atenção, verificou cada detalhe e então sorriu. Não. Foi um sorriso grande, dramático. Foi um sorriso pequeno, satisfeito, como de quem acabou de vencer uma partida difícil de xadrez. Ela abraçou a mãe. Disse que estava orgulhosa dela e saiu para a escola com a mochila nas costas, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a implementar as mudanças. Contratou advogados para estruturar o programa de bolsas, definindo critérios claros, transparentes, priorizando jovens de escolas públicas, de famílias de baixa renda, com histórico acadêmico forte, mas sem recursos para pagar cursos de idiomas. Anunciou o programa internamente na empresa, esperando reações mistas. Alguns funcionários apoiaram com entusiasmo. Viram aquilo como uma iniciativa louvável, uma forma de devolver para a sociedade. Outros foram mais céticos, murmuraram nos corredores que aquilo era só marketing, que ia durar pouco, que era desperdício de dinheiro. Ricardo não deu ouvidos aos críticos. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo que não era puramente sobre lucro, sobre expansão, sobre poder. Estava fazendo algo que tinha significado. E, para sua própria surpresa, aquilo estava sendo bom. Estava trazendo uma sensação de propósito que ele não sentia há anos. Mariana começou a trabalhar como consultora linguística júnior, 2 semanas depois. Tinha horários flexíveis adaptados à rotina escolar. Ia ao escritório 3 vezes por semana, no período da tarde. Ficava algumas horas revisando documentos, participando de reuniões, oferecendo feedback sobre traduções. No início, os funcionários mais velhos olharam para ela com desconfiança, alguns até com hostilidade. Uma adolescente dando conselhos sobre negociações internacionais, uma menina corrigindo profissionais experientes, era absurdo, bizarro, inaceitável. Mas Mariana não se deixou intimidar. Ela chegava, cumprimentava todos educadamente, sentava-se em sua mesa pequena no canto do escritório e fazia seu trabalho com eficiência silenciosa. Quando identificava um erro, apontava com delicadeza, explicando o motivo, sugerindo alternativas, sempre com respeito, nunca com arrogância.
e os resultados começaram a aparecer. Contratos que antes demoravam semanas para serem finalizados por causa de mal-entendidos linguísticos, agora eram concluídos em dias. Negociações que antes emperravam por falta de clareza, agora fluíam com naturalidade. Clientes internacionais começaram a elogiar a precisão da comunicação, a qualidade das traduções, a atenção aos detalhes. Aos poucos, a desconfiança foi dando lugar ao respeito. Funcionários que antes ignoravam Mariana começaram a procurá-la voluntariamente, pedindo ajuda com e-mails importantes, com apresentações para investidores estrangeiros, com ligações complicadas. Ela se tornou uma peça essencial, alguém que todos queriam por perto quando as coisas ficavam difíceis. E Mariana, apesar da juventude, lidava com tudo com uma maturidade impressionante. Nunca se gabava, nunca usava seu sucesso para humilhar ninguém. Apenas fazia o trabalho, com competência e humildade. Célia, por sua vez, estava se adaptando ao novo cargo. Supervisora era uma palavra que ela nunca tinha imaginado aplicada a si mesma. No começo, sentiu-se perdida, insegura. Tinha passado a vida toda recebendo ordens, e agora era ela quem dava as ordens, quem organizava equipes, quem resolvia problemas. Mas, para sua surpresa, ela era boa nisso. Conhecia cada detalhe da casa, sabia exatamente como as coisas deviam funcionar, e tinha uma empatia natural que fazia as outras funcionárias confiarem nela. Diferente de supervisores anteriores, que gritavam, que pressionavam, que tratavam todos como inferiores, Célia liderava com gentileza e firmeza. Ouvia as reclamações, resolvia conflitos, distribuía tarefas de forma justa. O ambiente de trabalho melhorou drasticamente. As funcionárias trabalhavam com mais disposição, com mais cuidado, porque sentiam que eram vistas, que eram valorizadas. Ricardo observava tudo de longe, com uma mistura de admiração e vergonha. Admiração pelo que Célia e Mariana estavam construindo, pela forma como transformaram oportunidade em resultado. Vergonha por ter demorado tanto para enxergar o que estava sempre ali, diante dos olhos dele. Ele começou a questionar outras coisas também. Quantas outras pessoas talentosas ele havia ignorado ao longo da vida? Quantos outros talentos ele havia desperdiçado por preconceito, por arrogância, por simplesmente não prestar atenção? Uma tarde, Ricardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era um dos investidores chineses com quem tinha negociado meses atrás, aquela mesma reunião onde os erros de tradução tinham acontecido. O investidor disse que tinha ouvido falar da nova consultora linguística da empresa, que colegas dele haviam mencionado a melhora na qualidade da comunicação. Disse que gostaria de reabrir as negociações que haviam ficado paradas, que agora tinha mais confiança de que as coisas seriam entendidas corretamente. Ricardo quase não acreditou. Aquele contrato valia milhões. E estava voltando por causa de Mariana. Ele marcou uma nova reunião, incluiu a menina na equipe de negociação e observou com fascínio enquanto ela mediava a conversa com fluência impressionante. Os chineses ficaram encantados. Elogiaram a pronúncia perfeita, a compreensão das nuances culturais, a capacidade de traduzir não apenas palavras, mas intenções. O contrato foi fechado em 2 semanas, com termos favoráveis, sem complicações. Ricardo sabia que aquilo não teria acontecido sem ela. O programa de bolsas começou a funcionar 3 meses depois da conversa inicial. A primeira turma tinha 20 jovens, todos de escolas públicas, todos selecionados através de processo rigoroso, que avaliava não apenas notas, mas também histórias de vida, superação, determinação. Ricardo fez questão de participar da cerimônia de abertura. Ficou ali no auditório, olhando para aqueles rostos jovens, cheios de esperança, de nervosismo, de gratidão, e sentiu algo que não esperava. Sentiu que aquilo importava, que estava fazendo diferença de verdade, não apenas movimentando dinheiro, acumulando patrimônio, expandindo negócios. Estava mudando vidas. Um dos jovens da primeira turma era um garoto de 15 anos chamado Rafael, que morava numa favela da Zona Leste. Ele tinha olhos vivos, fome de aprender, uma história parecida com a de Mariana. Vinha de família pobre. Mãe trabalhava como faxineira.
Pai tinha ido embora quando ele era criança. Rafael queria estudar engenharia, mas sabia que sem idiomas suas chances eram mínimas. Quando soube que tinha sido selecionado para o programa, chorou. Sua mãe também. E quando Ricardo viu aquilo, viu as lágrimas, viu a gratidão genuína, algo se partiu dentro dele. Algo velho, duro que ele carregava havia décadas. Ricardo começou a lembrar de coisas que tinha enterrado há muito tempo. Lembrou que ele próprio não tinha nascido rico, que sua família era de classe média baixa, que seus pais tinham trabalhado duro para pagar seus estudos, que ele havia estudado em escola pública até os 12 anos, antes de conseguir bolsa para colégio particular. Lembrou da humilhação que sentia quando chegava na escola nova, com o uniforme mais velho que o dos outros alunos, com material escolar simples, com o sotaque que denunciava sua origem. Lembrou de como tinha jurado que ia subir na vida, que ia ter tanto dinheiro que ninguém mais ia poder olhar para ele com desprezo. Ele tinha conseguido. Tinha construído o império que sonhava. Mas no processo, tinha se transformado exatamente naquilo que odiava quando criança. Tinha se tornado aquela pessoa que olha para baixo, que despreza quem tem menos, que acha que dinheiro define valor humano. E Mariana, uma menina de 14 anos, tinha jogado aquilo na cara dele da forma mais brutal possível. Tinha mostrado que ele estava errado, que tinha perdido o caminho, que tinha esquecido de onde veio. Naquela noite, Ricardo voltou para casa e não conseguiu dormir. Ficou acordado até de madrugada, olhando pela janela do quarto, vendo a cidade iluminada lá embaixo, pensando em escolhas, pensando em consequências, pensando no tipo de legado que queria deixar. Dinheiro ele já tinha mais do que poderia gastar em 3 vidas. Poder ele tinha também. Mas e significado? E propósito? E a chance de olhar no espelho sem sentir vergonha? Na manhã seguinte, Ricardo chamou Mariana e Célia para uma reunião em seu escritório. As duas chegaram sem saber o que esperar. Ele pediu que se sentassem, ofereceu café e então falou. Disse que queria expandir o programa de bolsas, que queria criar uma fundação dedicada exclusivamente a isso, que queria investir milhões, não apenas em idiomas, mas em educação como um todo. Cursinhos pré-vestibulares, programas de mentoria, intercâmbios, estágios. Que queria fazer aquilo direito, de forma profissional, sustentável, com impacto real. Mariana perguntou por quê. Por que agora? Por que tanto investimento? Por que tamanha mudança de postura? Ricardo hesitou. Depois disse a verdade. Disse que era porque ele tinha acordado, que tinha percebido que estava desperdiçando sua vida acumulando coisas que não importavam, ignorando o que realmente tinha valor, que Mariana tinha lhe dado uma segunda chance de ser alguém melhor, e que ele não ia desperdiçar essa chance. Célia, pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, falou. Disse que nunca imaginou que veria aquilo, que nunca sonhou que alguém como Ricardo pudesse mudar de verdade, que tinha passado a vida achando que os ricos eram incapazes de empatia, que eram todos iguais, que não adiantava esperar nada deles, mas que ele estava provando que ela estava errada, que pessoas podiam mudar, que nunca era tarde para fazer o certo. Ricardo agradeceu, disse que aquilo significava mais do que ela imaginava. E então, com uma coragem que ele não sabia que tinha, pediu ajuda. Pediu que Célia fosse uma das coordenadoras da fundação, que usasse sua experiência de vida, sua compreensão das dificuldades que os jovens pobres enfrentavam para moldar os programas, que ela seria perfeita para aquilo, que ninguém entendia melhor do que ela o que realmente fazia diferença. Célia ficou sem palavras. Coordenadora de uma fundação? Ela, que mal tinha terminado o ensino médio, que tinha passado a vida limpando casas? Ricardo disse que sim, exatamente ela. Que formação acadêmica não era tudo, que ela tinha algo que muitos acadêmicos não tinham. Tinha vivido, tinha sofrido, tinha superado. E isso valia mais do que qualquer diploma. Mariana observava tudo em silêncio, com um sorriso discreto nos lábios. Aquilo estava acontecendo. Realmente estava. A aposta que ela tinha feito, a coragem que tinha reunido para entrar naquele escritório meses atrás, estava dando frutos maiores do que ela havia imaginado.
Não era apenas sobre ela, não era apenas sobre a mãe. Era sobre mudança real, estrutural, sobre abrir portas que antes estavam trancadas para milhares de pessoas como ela. Nos meses seguintes, a fundação tomou forma. Ricardo contratou profissionais experientes para ajudar na estruturação, mas manteve Célia e Mariana no centro de tudo. Elas eram as vozes que guiavam as decisões, que lembravam sempre qual era o propósito real daquilo tudo. Universidades começaram a se interessar, oferecendo parcerias. Empresas quiseram participar, vendo oportunidade de descobrir talentos. Voluntários apareceram, professores dispostos a doar tempo, profissionais querendo compartilhar conhecimento. A primeira sede da fundação foi inaugurada num prédio reformado na zona sul de São Paulo, perto de comunidades carentes. Tinha salas de aula equipadas, biblioteca, computadores, espaço para eventos. No dia da inauguração, centenas de pessoas apareceram. Jovens interessados, pais emocionados, educadores, curiosos, jornalistas querendo cobrir aquela história inusitada. Ricardo fez um discurso breve, direto. Disse que aquilo era fruto de uma lição que ele havia aprendido da forma mais dura possível, que tinha precisado ser confrontado por uma adolescente corajosa para perceber o quanto estava errado, que esperava que aquela fundação fosse apenas o começo de algo maior. Mariana também falou. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, ecoou pelo salão lotado. Ela disse que não era heroína, que não era gênio, que não era nada especial, que era apenas uma menina que teve acesso a recursos gratuitos e soube aproveitá-los, que existiam milhares, talvez milhões de jovens como ela, com o mesmo potencial, com a mesma fome de aprender, que tudo o que eles precisavam era oportunidade, e que aquela fundação era sobre isso, sobre criar oportunidades reais, sustentáveis, transformadoras. O salão explodiu em aplausos. Célia, sentada na primeira fila, chorava abertamente, sem vergonha. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, de alívio. Sua filha estava ali, na frente de centenas de pessoas, falando com segurança, com autoridade, representando algo muito maior do que elas duas. E Célia sabia que nada daquilo teria acontecido se Mariana não tivesse tido coragem de enfrentar Ricardo naquele dia, se não tivesse acreditado que era possível mudar o jogo, se não tivesse ousado sonhar além do que parecia permitido para alguém como ela. O primeiro ano da fundação foi intenso, cheio de desafios e descobertas. Mariana continuava equilibrando escola, consultoria na empresa e trabalho voluntário na fundação. Tinha 16 anos agora, e sua reputação tinha crescido muito além do esperado. Jornais publicaram reportagens sobre ela, revistas fizeram perfis, programas de televisão pediram entrevistas. Ela recusou a maioria com educação, dizendo que preferia manter o foco no trabalho, não na fama. Mas algumas aparições foram inevitáveis, e cada vez que sua história era contada, mais jovens se inspiravam, mais famílias acreditavam que mudança era possível. Célia tinha florescido no papel de coordenadora. Descobriu que tinha talento para gestão, para lidar com pessoas, para resolver problemas complexos. Ela conhecia as dificuldades dos jovens que chegavam na fundação porque tinha vivido aquelas mesmas dificuldades. Sabia quando alguém estava com fome e envergonhado de admitir. Sabia quando alguém estava prestes a desistir porque a pressão de casa era grande demais. Sabia quando alguém só precisava de uma palavra de encorajamento para continuar. Ela se tornou mãe de centenas de meninos e meninas que não tinham mais ninguém acreditando neles. E aquilo lhe dava um propósito que o trabalho doméstico nunca tinha dado. Ricardo estava diferente também. Não mais o homem arrogante que mandava sem ouvir, que desprezava sem conhecer. Ele passou a visitar a fundação regularmente, conversava com os alunos, ouvia suas histórias, aprendia com elas. Descobriu que muitos tinham trajetórias parecidas com a dele, vinham de famílias que lutavam para sobreviver, que trabalhavam dobrado para pagar o básico. E aquilo o fazia lembrar sempre de onde tinha vindo e de como tinha esquecido. Ele começou a mudar também dentro da empresa, promovendo funcionários pelo mérito real,
não por conexões ou aparência, criando programas de desenvolvimento interno, ouvindo sugestões que antes ignorava. Foi durante uma dessas visitas à fundação que Ricardo conheceu Dona Amélia, uma senhora de quase 70 anos que havia aparecido oferecendo-se para dar aulas voluntárias de português. Ela tinha sido professora a vida toda, aposentada havia 10 anos, e dizia que estava entediada em casa, que precisava se sentir útil de novo. Ricardo ficou intrigado com a firmeza dela, com o jeito direto de falar, com a inteligência aguçada que transparecia em cada palavra. Pediu a Célia que a contratasse formalmente, que pagasse um salário justo. Dona Amélia recusou no início, dizendo que queria fazer aquilo por amor, não por dinheiro. Mas Célia insistiu, argumentando que trabalho merece remuneração, que voluntariado é lindo, mas que profissionais devem ser valorizados. Dona Amélia acabou aceitando e se tornou uma das professoras mais queridas da fundação. As aulas de idiomas começaram a se expandir. Além dos cursos básicos, foram criados níveis avançados, programas de conversação com nativos através de videochamadas, clubes de leitura em línguas estrangeiras. Mariana coordenava parte desses programas, sempre trazendo ideias novas, testando métodos diferentes, aprendendo com os erros. Ela descobriu que ensinar era tão gratificante quanto aprender, que ver alguém finalmente conseguir pronunciar uma palavra difícil depois de semanas tentando era uma alegria que não tinha comparação. Rafael, o garoto da primeira turma, estava se destacando impressionantemente. Tinha talento natural para espanhol e inglês. Absorvia tudo com rapidez, fazia perguntas inteligentes. Mariana começou a mentorar ele especificamente, vendo nele um reflexo do que ela própria tinha sido. Rafael tinha fome, aquela mesma fome que ela conhecia tão bem. Fome de ser mais, de escapar das limitações impostas pela origem, de provar que podia. E Mariana sabia que, com o direcionamento certo, com o suporte adequado, Rafael podia ir tão longe quanto quisesse. Um dia, durante uma conversa no intervalo das aulas, Rafael contou para Mariana que estava sofrendo bullying na escola. Os colegas tiravam sarro porque ele estudava idiomas, chamavam ele de metido, de patricinha. Diziam que ele estava se achando melhor que todo mundo. Mariana ouviu com atenção, reconhecendo a dor naquela história. Ela mesma tinha passado por isso. Tinha sido chamada de nerd, de esquisita, de alienada. Os colegas não entendiam por que ela passava o recreio estudando em vez de conversar, por que levava livros em línguas estranhas, por que se importava tanto com coisas que não iam cair na prova. Mariana disse para Rafael que aquilo ia passar, que as pessoas que zombam hoje vão ficar em silêncio amanhã quando virem aonde ele chegou. Que inveja se disfarça de crítica, que o medo do sucesso alheio se manifesta como desprezo, que ele não devia desistir, não devia deixar que a mediocridade dos outros determinasse seu limite. Rafael ouviu, assentiu, mas Mariana viu que as palavras não eram suficientes. Ele precisava de mais do que conselho. Precisava ver que não estava sozinho. Mariana teve uma ideia. Organizou um evento na fundação, um encontro entre todos os alunos dos programas de idiomas. Chamou de Encontro de Poliglotas e convidou também pessoas de fora, jovens que tinham aprendido línguas por conta própria, que estavam usando esse conhecimento para transformar suas vidas. A ideia era criar uma comunidade, um espaço onde todos pudessem compartilhar experiências, trocar dicas, se apoiar mutuamente. O evento aconteceu num sábado chuvoso de junho. Mariana estava nervosa, não tinha certeza se alguém ia aparecer. Mas quando chegou, o salão estava lotado. Mais de 200 jovens tinham vindo, de todos os cantos da cidade, alguns de cidades vizinhas. Tinha gente de 15 a 25 anos, alguns ainda no ensino médio, outros já na faculdade ou trabalhando, mas todos com algo em comum, todos apaixonados por idiomas, todos fascinados pela possibilidade de se comunicar além das fronteiras, todos determinados a usar aquilo para mudar de vida. Mariana abriu o evento falando sobre sua própria jornada. Foi honesta, vulnerável, contou sobre as dificuldades, sobre os dias que quis desistir,
sobre a solidão de estudar sozinha enquanto colegas estavam se divertindo. Contou sobre a mãe trabalhando sem parar, sobre a vergonha de não ter dinheiro para comprar materiais de estudo, sobre o medo de nunca conseguir provar que era capaz. E contou sobre a vitória, sobre o momento em que tudo mudou, sobre como uma decisão corajosa transformou não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas. Quando terminou, o silêncio no salão era absoluto. Depois vieram os aplausos, longos, emocionados. Vários jovens choravam. Rafael estava entre eles. Ver Mariana ali, tão próxima, tão real, contando uma história que poderia ser a dele, fez algo dentro dele se reorganizar. Ele não estava sozinho. Tinha toda uma comunidade de pessoas que entendiam, que apoiavam, que acreditavam. Outros jovens subiram ao palco para falar. Uma menina de 18 anos contou como tinha aprendido francês porque sonhava estudar moda em Paris e como tinha conseguido uma bolsa integral numa faculdade francesa. Um garoto de 20 anos falou sobre como tinha aprendido japonês e agora trabalhava traduzindo mangás, ganhando bem, sustentando a família. Uma outra menina, tímida, de apenas 15 anos, disse que estava aprendendo alemão porque queria ser engenheira e sabia que aquilo abriria portas. História após história, cada uma mais inspiradora que a outra. Ricardo estava lá, sentado no fundo do salão, observando tudo. Ele tinha levado o filho, um garoto de 17 anos chamado Bruno, que estudava numa escola internacional caríssima, mas nunca tinha levado os estudos a sério. Bruno tinha tudo entregue de bandeja, mas não via valor em nada. Reclamava das aulas, faltava quando podia, tirava notas medianas sem se importar. Ricardo tinha tentado conversar, tinha tentado motivar, mas Bruno sempre desconversava, sempre dizia que estava tudo bem, que não precisava se esforçar porque a vida estava garantida. Mas ali, ouvindo aqueles jovens falarem, vendo a fome nos olhos deles, Bruno ficou em silêncio. Ele viu Mariana, que tinha a idade dele, que tinha vindo de onde vinha, e estava ali, fluente em 8 idiomas, consultora de uma empresa gigante, inspirando centenas de pessoas. E ele? O que ele tinha feito com todas as oportunidades que recebeu? O que tinha construído além de conforto e tédio? Depois do evento, Ricardo e Bruno ficaram conversando com Mariana. Bruno, pela primeira vez em anos, fez perguntas sinceras. Quis saber como ela conseguia estudar tanto, como mantinha a motivação, como não desistia quando ficava difícil. Mariana respondeu com paciência, sem julgar, sem fazer parecer fácil. Disse que era difícil, sim, que tinha dias ruins, que, às vezes, queria jogar tudo para o alto, mas que pensava na mãe, pensava em tudo que ela tinha passado, pensava em todas as pessoas que não tiveram chance nenhuma, e aquilo a fazia continuar, porque ela tinha oportunidade onde tantos não tinham, e desperdiçar aquilo seria uma traição. Bruno saiu dali diferente, não transformado da noite para o dia, mas tocado. Nos dias seguintes, começou a prestar mais atenção nas aulas, começou a fazer as lições com mais cuidado, começou a questionar coisas que antes aceitava passivamente. Ricardo percebeu a mudança e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Talvez não fosse tarde demais para o filho. Talvez ainda desse para recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, a fundação continuava crescendo. O programa de bolsa se expandiu para outras cidades do estado de São Paulo, depois para outros estados. Empresas começaram a procurar a fundação para recrutar talentos, oferecendo estágios, empregos, oportunidades. Mariana se tornou ponte entre esses dois mundos, recomendando jovens que conhecia, que sabia que mereciam chance, que iam surpreender se alguém apostasse neles. Um desses jovens foi contratado por uma multinacional para trabalhar como tradutor. Outro conseguiu vaga num programa de intercâmbio na Alemanha. Uma menina foi aprovada numa universidade americana com bolsa integral. História após história de sucesso começou a se acumular, e cada uma delas alimentava a crença de que aquilo realmente funcionava, que mudança real era possível quando as pessoas certas se uniam com o propósito certo. Célia, vendo tudo aquilo acontecer, às vezes parava e se perguntava se estava sonhando. Apenas 2 anos atrás,
Ela era invisível, uma sombra limpando casas, sem voz, sem futuro visível, além da repetição infinita dos mesmos dias. E agora estava ali, coordenando uma fundação que mudava vidas, sendo respeitada, ouvida, valorizada. Tinha apartamento próprio agora, comprado com o salário novo, com a poupança acumulada. Tinha segurança, tinha dignidade, tinha orgulho. E sabia que nada daquilo teria acontecido sem a coragem absurda da filha. Houve momentos difíceis também. Nem tudo foi linear, nem tudo foi fácil. Alguns alunos desistiram, pressionados por famílias que precisavam que eles trabalhassem, que não viam valor em estudar línguas, que achavam aquilo perda de tempo. Alguns não conseguiram acompanhar o ritmo, por mais que tentassem. Outros enfrentaram problemas pessoais graves, crises familiares, doenças, situações que tornavam impossível continuar. Mariana sofria com cada desistência. Sentia como se fosse falha dela, como se devesse ter feito mais. Célia tentava consolar, dizendo que não dava para salvar todo mundo, que elas estavam fazendo o possível, que cada vida transformada já era vitória. Mas Mariana era teimosa, perfeccionista. Queria alcançar todos, queria garantir que ninguém ficasse para trás. E aquilo a consumia às vezes, a deixava exausta, a fazia questionar se realmente estava fazendo diferença. Foi Dona Amélia quem teve a conversa que Mariana precisava. Numa tarde, depois das aulas, as duas ficaram sozinhas na sala. Dona Amélia, com sua sabedoria de décadas de magistério, disse que mudar o mundo não significava salvar cada pessoa, individualmente, que significava plantar sementes, criar condições, oferecer oportunidades, que alguns iam aproveitar, outros não, e que aquilo não era culpa de ninguém, que a única coisa que elas podiam controlar era a qualidade do que ofereciam, a sinceridade do esforço. O resto dependia de cada um. Mariana ouviu, absorveu e sentiu um peso sair dos ombros. Dona Amélia estava certa. Ela não podia carregar o mundo sozinha. Podia fazer sua parte, com dedicação, com amor, mas tinha que aceitar que os resultados dependiam de muitos fatores além do controle dela. Aquilo não diminuía o valor do trabalho. Apenas colocava as coisas em perspectiva. A fundação completou 2 anos de existência num evento emocionante. Ricardo fez questão de preparar algo especial, convidou autoridades, educadores, empresários, imprensa. Queria mostrar para a cidade, para o país, o que era possível quando havia vontade real de mudar. O evento aconteceu no mesmo auditório da inauguração, mas agora estava ainda mais lotado. Não cabia mais gente. Ricardo subiu ao palco e fez um discurso que surpreendeu muitos. Falou abertamente sobre seus erros passados, sobre a arrogância que quase o destruiu, sobre como uma adolescente corajosa o forçou a enxergar a verdade. Falou sobre mudança genuína, sobre arrependimento real, sobre a responsabilidade de quem tem muito em relação a quem tem pouco. Não foi um discurso politicamente correto, calculado para agradar. Foi cru, honesto, vulnerável. E por isso mesmo foi poderoso. Quando terminou, Mariana subiu ao palco ao lado dele. Ricardo anunciou algo que tinha mantido em segredo até aquele momento. Anunciou que estava doando metade de sua fortuna pessoal para a fundação, garantindo recursos suficientes para décadas de operação, para expansão nacional, para impacto em larga escala. O silêncio que se seguiu foi de choque. Depois vieram os aplausos ensurdecedores, intermináveis. Célia, sentada na primeira fila, chorava sem parar. Mariana, no palco, tentava manter a compostura, mas os olhos brilhavam úmidos. Ricardo olhou para elas e sentiu pela primeira vez em muitos anos que sua vida tinha sentido real, que tudo pelo que tinha lutado, todo o dinheiro que tinha acumulado, finalmente tinha propósito verdadeiro. Não era sobre ele, nunca tinha sido. Era sobre o que ele podia fazer com aquilo. E agora, finalmente, ele estava fazendo. O impacto daquela doação reverberou muito além do evento. Outras empresas começaram a seguir o exemplo, criando programas similares, investindo em educação para jovens de baixa renda. Universidades abriram mais vagas para cotistas,
Empresas começaram a valorizar talentos, independente de origem. A história de Mariana e Ricardo se tornou símbolo de que transformação era possível, de que barreiras podiam ser quebradas quando coragem encontrava oportunidade. Mariana terminou o ensino médio como uma das melhores alunas da escola. Foi aprovada em 3 universidades públicas, todas em cursos concorridos. Escolheu estudar Relações Internacionais na USP, combinando seu amor por idiomas com interesse crescente por diplomacia e política externa. Continuou trabalhando como consultora na empresa de Ricardo, agora com salário de profissional pleno, reconhecimento formal, participação em decisões estratégicas. Tinha 18 anos e uma carreira já consolidada, mas não deixou que aquilo subisse a cabeça. Continuava humilde, acessível, sempre disposta a ajudar quem precisava. Os anos seguintes trouxeram mudanças que Mariana jamais poderia ter previsto naquela manhã em que entrou no escritório de Ricardo com a mochila gasta e o coração disparado. A fundação se tornou referência nacional em educação e inclusão social. Jovens de todo o Brasil passaram a se candidatar aos programas, e a seleção ficou cada vez mais rigorosa, mais profissional. Célia liderava uma equipe de 20 pessoas agora, todas dedicadas a garantir que cada aluno recebesse o suporte necessário para ter sucesso. Ela tinha aprendido a delegar, a confiar, a liderar com firmeza, sem perder a empatia que sempre a definiu. Mariana estava no 3º ano de Relações Internacionais quando recebeu um convite inesperado. Um instituto de diplomacia europeu ofereceu uma bolsa integral para mestrado em mediação internacional, com possibilidade de trabalhar em organizações como a ONU. Era o tipo de oportunidade que jovens do mundo inteiro disputavam, e estava ali, na mesa dela, oferecida diretamente por causa da reputação que ela havia construído. Mariana ficou dividida. Aceitar significava sair do Brasil por 2 anos, deixar a fundação, deixar a mãe, deixar tudo que tinha construído. Célia percebeu a hesitação da filha. Numa conversa íntima, apenas as duas, sentadas na sala do apartamento que agora chamavam de lar, Célia segurou as mãos de Mariana e disse exatamente o que ela precisava ouvir. Disse que aquela era a hora de Mariana voar, de explorar o mundo, de crescer além das fronteiras que conhecia, que a fundação ia continuar firme, que ela e a equipe dariam conta, que Mariana não precisava carregar sozinha o peso de tudo, que tinha feito sua parte, mais do que qualquer pessoa poderia esperar, e agora merecia viver sua própria vida, perseguir seus próprios sonhos. Mariana chorou. Chorou como não chorava há anos, liberando tensões acumuladas, medos guardados, responsabilidades carregadas por tempo demais. Disse que tinha medo de decepcionar, de abandonar, de não estar à altura do que construíram juntas. Célia abraçou a filha e disse que decepção seria ver Mariana se prender por culpa, por obrigação mal colocada. Que o maior orgulho dela era ver a filha livre, capaz, confiante para conquistar o mundo. Que aquele sempre tinha sido o objetivo, não criar uma fundação, criar possibilidade, e Mariana personificava isso. Mariana aceitou a bolsa. A despedida foi difícil, mas também cheia de esperança. Ricardo organizou um evento de despedida na fundação, onde dezenas de alunos vieram agradecer, compartilhar como Mariana tinha mudado suas vidas, expressar admiração e carinho. Rafael, que agora tinha 20 anos e estudava engenharia numa federal com bolsa integral, fez um discurso emocionado. Disse que Mariana tinha sido mais do que mentora. Tinha sido exemplo vivo de que origem não define destino, de que coragem e preparo podem romper qualquer barreira. Mariana partiu para a Europa com uma mistura de empolgação e melancolia. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. O mestrado era desafiador, exigente, reunia mentes brilhantes de todos os continentes. Mas Mariana não se intimidou. Tinha enfrentado coisa pior. Tinha enfrentado descrença, preconceito, escassez. Um programa acadêmico rigoroso era duro, mas era justo. Não julgava pela roupa que você vestia, pelo endereço que tinha. Julgava pela qualidade do pensamento, pela capacidade de argumentar, de resolver problemas complexos. E nisso,
Mariana era excepcional. Ela se destacou rapidamente. Professores elogiavam sua capacidade de análise, sua fluência em múltiplos idiomas, sua compreensão única de dinâmicas de poder e desigualdade. Mariana trazia perspectivas que os colegas europeus não tinham, experiências que academicamente eram ricas, mas que ela tinha vivido na pele. Quando discutiam políticas de inclusão, ela falava não como teórica, mas como alguém que sabia exatamente o que funcionava e o que era apenas discurso vazio. Durante o mestrado, Mariana fez estágio na ONU, trabalhando em programas de educação em países em desenvolvimento. Via nas crianças da África, da Ásia, da América Latina, reflexos do que ela tinha sido. Via fome de aprender, talento desperdiçado, potencial ignorado. E trabalhava incansavelmente para criar pontes, para conectar recursos a necessidades, para transformar intenções em ações reais. Enquanto isso, no Brasil, a fundação continuava crescendo. Célia tinha se tornado figura pública, palestrante requisitada em eventos sobre educação e transformação social. Ela contava sua história com humildade e autenticidade, inspirando milhares de pessoas. Outras mães trabalhadoras a procuravam, pedindo conselhos sobre como apoiar filhos talentosos sem recursos. Célia sempre dizia a mesma coisa: acredite neles, mesmo quando parecer impossível, mesmo quando o mundo disser que não, acredite, porque um filho que se sente apoiado pode mover montanhas. Ricardo continuava envolvido ativamente na fundação, mas agora de maneira diferente. Não mais o doador distante, o empresário fazendo caridade. Ele tinha se tornado educador, também à sua maneira. Visitava escolas públicas, conversava com jovens, compartilhava sua própria história de erros e acertos. Falava abertamente sobre como quase perdeu tudo o que realmente importava por orgulho e arrogância. Os jovens ouviam fascinados, vendo nele não um ídolo intocável, mas um ser humano falho que tinha escolhido mudar. Bruno, o filho de Ricardo, tinha encontrado propósito também. Depois do evento que presenciou anos atrás, ele começou a se envolver com a fundação, primeiro timidamente, depois com dedicação crescente. Descobriu paixão por ensino, por tecnologia educacional. Começou a desenvolver aplicativos gratuitos de idiomas, plataformas online que democratizavam acesso a conteúdo de qualidade. Os aplicativos fizeram sucesso, alcançaram milhões de downloads e Bruno investiu os lucros de volta em educação. Ricardo via o filho com orgulho renovado, percebendo que tinha quase destruído aquele potencial com excesso de conforto e falta de propósito. Quando Mariana completou o mestrado com distinção máxima, recebeu ofertas de trabalho de organizações internacionais, de governos, de ONGs poderosas. Poderia ter ficado na Europa, construído carreira lá, vivido confortavelmente. Mas escolheu voltar para o Brasil. Escolheu voltar para casa. Porque sabia que era aqui que estava a batalha mais importante. Era aqui que estavam os milhões de jovens como ela, esperando por chance, por oportunidade, por alguém que acreditasse. O retorno de Mariana foi celebrado numa reunião emocionante na fundação. Ela tinha 24 anos, mestrado europeu, experiência internacional, mas continuava sendo a mesma menina determinada que tinha entrado naquele escritório anos atrás. Abraçou a mãe longamente, conversou com cada aluno que estava ali, fez questão de conhecer os novos, de ouvir suas histórias. Mariana assumiu então um novo papel. Tornou-se diretora de programas internacionais da Fundação, criando parcerias com universidades estrangeiras, garantindo bolsas de intercâmbio para alunos brasileiros, trazendo professores estrangeiros para ensinar no Brasil. O impacto foi exponencial. Jovens que nunca tinham sonhado em sair do país começaram a estudar fora, voltando com conhecimento, experiência, rede de contatos. Alguns ficavam no exterior, construindo carreiras, mas mantinham vínculos com o Brasil, ajudando outros a seguirem o mesmo caminho. Rafael se tornou um dos grandes sucessos da Fundação. Formou-se em engenharia com notas excelentes. Foi contratado por uma multinacional de tecnologia, rapidamente promovido. Mas não esqueceu de onde veio.
Voltava regularmente à fundação, dava palestras, mentorava jovens, doava parte do salário para manter os programas funcionando. Ele dizia sempre que devia tudo àquele lugar, àquelas pessoas que acreditaram quando ninguém mais acreditava. A história da fundação começou a inspirar movimentos similares em outras cidades, outros estados. Empresários que antes viam educação como problema do governo começaram a investir diretamente, criando programas próprios, copiando o modelo que tinha funcionado. Nem todos tinham o mesmo sucesso, nem todos faziam com a mesma sinceridade, mas o simples fato de tentarem já era progresso. A mentalidade estava mudando, lentamente, mas mudando. Numa tarde de setembro, 5 anos depois do retorno de Mariana, a Fundação organizou um evento especial. Era a celebração de 10 anos de existência, mas também era algo mais. Era reconhecimento público do que tinha sido construído, do impacto mensurável que tinha sido alcançado. Números não mentiam. Mais de 5.000 jovens tinham passado pelos programas. Desses, 80% tinham conseguido entrar em universidades, conseguido empregos melhores, mudado a trajetória de suas famílias. Eram médicos agora, engenheiros, professores, tradutores, empresários. Eram provas vivas de que talento existia em todo lugar, só precisava de oportunidade para florescer. O evento reuniu autoridades, incluindo ministros, secretários de educação, reitores de universidades, mas também reuniu, e isso era mais importante, centenas de ex-alunos, pessoas que tinham suas vidas transformadas ali. O auditório estava lotado até não caber mais ninguém, com pessoas sentadas nos corredores, em pé ao fundo, todas querendo participar daquele momento. Ricardo subiu ao palco, agora com cabelos completamente brancos, rugas que não tinha 10 anos atrás, mas olhar mais vivo do que nunca. Falou sobre a jornada, sobre como tinha sido forçado a enxergar a verdade por uma adolescente corajosa, sobre como aquilo tinha salvado não apenas sua empresa, mas sua alma. Falou sobre arrependimento real, sobre mudança genuína, sobre o privilégio de ter tido segunda chance quando tantos nunca têm, nem a primeira. Célia subiu ao palco, depois ovacionada de pé. Ela que anos atrás não conseguia olhar nos olhos de Ricardo, agora estava ali, aplaudida, respeitada, admirada. Falou com voz firme sobre superação, sobre a força silenciosa de milhões de mulheres que trabalham sem reconhecimento, que criam filhos sozinhas, que sobrevivem a indignidades diárias. Disse que representava todas elas, que carregava suas histórias, que aquele palco era delas tanto quanto dela, e que nunca, nunca deveriam desistir dos filhos, porque um filho apoiado pode mudar não apenas a própria vida, mas o mundo inteiro. Mariana foi a última a falar. Subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores, olhou para a plateia lotada, para os rostos conhecidos e desconhecidos, e sentiu gratidão profunda. Começou falando que estava ali não porque era excepcional, mas porque teve sorte. Sorte de ter uma mãe que acreditou, sorte de ter acesso a recursos gratuitos, sorte de ter encontrado Ricardo num momento em que ele estava disposto a mudar. Mas que sorte não deveria ser necessária. Que talento deveria ser nutrido sistematicamente, independente de onde nasce. Que a sociedade que desperdiça talentos por preconceito é sociedade que trai a si mesma. Mariana falou sobre os desafios que ainda existiam, sobre a distância entre intenção e execução, sobre como era fácil fazer discurso e difícil fazer acontecer. Falou sobre a importância de persistência, de não aceitar não como resposta final, de continuar empurrando mesmo quando parece impossível. E terminou com convocação. Disse que cada pessoa naquela sala, cada pessoa ouvindo, tinha poder de fazer diferença. Não precisava criar fundação, não precisava doar fortuna. Precisava apenas enxergar. Enxergar o talento escondido, o potencial desperdiçado, a pessoa invisível, e fazer algo, qualquer coisa para ajudar aquela pessoa a ser vista. O aplauso que se seguiu durou minutos. Mariana desceu do palco e foi abraçada por dezenas de pessoas, todas querendo agradecer, compartilhar histórias e expressar admiração. Ricardo e Célia observavam de longe, lado a lado,
Duas pessoas que 10 anos atrás estavam em lados opostos de um abismo e agora estavam juntas, unidas por propósito comum. Ricardo olhou para Célia e disse com voz baixa que nunca ia conseguir agradecer o suficiente, que ela e Mariana tinham lhe dado presente maior do que ele merecia. Tinham lhe dado chance de ser alguém melhor, de fazer algo que importava de verdade. Célia sorriu, um sorriso cansado, mas feliz, e respondeu que ele tinha escolhido aceitar a chance. Que isso já era muito. Que muitos, na posição dele, teriam reagido com violência, com retaliação, com orgulho ferido. Mas ele escolheu humildade, escolheu crescer, e isso fazia toda a diferença. Nos meses seguintes, a Fundação anunciou expansão internacional. Ia levar o modelo para outros países da América Latina, começando por Argentina e Colômbia, depois expandindo para a África e Ásia. Mariana lideraria essa expansão viajando, estabelecendo parcerias, adaptando programas para contextos diferentes. Era trabalho gigantesco, mas ela estava pronta. Tinha experiência, credenciais, rede de contatos. Mas mais importante, tinha paixão genuína, crença inabalável de que educação era a arma mais poderosa contra a desigualdade. Rafael foi convidado para ser diretor técnico da Fundação, desenvolvendo plataformas digitais, escalando programas através de tecnologia. Ele aceitou, deixando o emprego na multinacional, escolhendo propósito sobre salário. Sua família ficou preocupada no início, achando que ele estava jogando carreira fora. Mas Rafael sabia o que estava fazendo. Sabia que alguns trabalhos pagam em dinheiro, outros pagam em significado. E ele tinha aprendido com Mariana que significado alimenta a alma de maneira que dinheiro nunca consegue. Bruno lançou uma nova versão de seu aplicativo de idiomas, dessa vez com inteligência artificial que adaptava conteúdo ao nível e ritmo de cada aluno. O aplicativo se tornou sensação, baixado por milhões, elogiado por educadores do mundo inteiro. Parte dos lucros ia automaticamente para a Fundação, garantindo sustentabilidade a longo prazo. Bruno tinha encontrado sua forma de contribuir, seu jeito de honrar a lição que Mariana tinha lhe ensinado anos atrás. Dona Amélia continuava dando aulas, mesmo aos 78 anos. Dizia que ia parar no dia em que não conseguisse mais subir no palco, e não antes. Ela se tornou figura lendária na Fundação. Professora que todos queriam ter, mentora que combinava rigor com carinho. Sua sala vivia lotada, com lista de espera. E ela adorava cada segundo. Dizia que aqueles jovens a mantinham viva, que ensinar era sua fonte de juventude. Em uma reunião de equipe, anos depois da expansão internacional, Mariana olhou ao redor da mesa e viu algo extraordinário. Via Célia, ex-doméstica que agora era respeitada educadora. Via Rafael, garoto da favela que se tornou líder tecnológico. Via Bruno, herdeiro que encontrou propósito além do patrimônio. Via Dona Amélia, aposentada que recusou descanso para servir. Via dezenas de ex-alunos que voltaram como professores, coordenadores, mentores. E percebeu que tinha criado não apenas fundação, mas movimento. Algo maior que qualquer indivíduo, algo que ia sobreviver a todos eles, algo que ia continuar mudando vidas muito depois que estivessem partidos. Ricardo, agora com quase 70 anos, anunciou a aposentadoria da empresa. Passou o comando para sucessores competentes e dedicou-se integralmente à Fundação. Disse que tinha passado décadas construindo o império comercial e agora ia passar o resto da vida construindo o império de oportunidades. Que o primeiro lhe trouxe riqueza, mas o segundo lhe trouxe paz. Numa conversa privada, Ricardo perguntou a Mariana se ela alguma vez se arrependeu de ter entrado naquele escritório, de ter confrontado ele daquela forma. Mariana pensou por um momento, revisitando memórias, e respondeu que não. Que tinha sido assustador, que podia ter dado errado de 1000 formas diferentes, mas que era necessário. Que tinha cansado de ser invisível, tinha cansado de ver a mãe sendo tratada como menos, tinha cansado de um mundo que decide valor antes de conhecer pessoas. Que preferiu arriscar do que aceitar. Ricardo disse que era grato por aquele dia, mais do que por qualquer outro na vida dele.
que Mariana tinha lhe dado espelho, tinha forçado ele a ver quem realmente era. E aquilo tinha sido doloroso, mas libertador. Que ele vivia décadas tentando provar valor através de acumulação. E uma adolescente lhe mostrou que valor real estava em reconhecer valor nos outros. Mariana abraçou Ricardo, gesto que anos atrás seria impensável. Disse que todos merecem segunda chance, que arrependimento real merece ser honrado, que mudança genuína deve ser celebrada, que o mundo seria melhor se mais pessoas tivessem coragem de admitir erros e escolher diferente. Os anos passaram. A fundação continuou crescendo, impactando mais vidas, criando mais oportunidades. Mariana se tornou referência global em educação e inclusão, convidada para falar em conferências internacionais, consultada por governos, respeitada por acadêmicos, mas nunca perdeu a essência. Continuava acessível, continuava visitando favelas, conversando com jovens, lembrando sempre de onde veio. Célia, aos 60 anos, decidiu escrever livro contando sua história. O livro se tornou best-seller, inspirando milhões de pessoas. Ela usou os lucros para criar novo programa, dessa vez focado em mãe solo, oferecendo cursos profissionalizantes, apoio psicológico, rede de suporte. Porque ela sabia, ninguém melhor, o quanto era difícil criar filho sozinha, trabalhar sem parar, sobreviver sem desmoronar. E queria garantir que outras mulheres tivessem apoio que ela não teve. Rafael se casou com uma das professoras da fundação, teve filhos, criou família, feliz. Mas nunca esqueceu de onde veio. Sempre voltava à comunidade onde cresceu, levava os filhos para conhecerem, ensinava eles sobre gratidão, sobre responsabilidade, sobre não desperdiçar privilégios. Seus filhos cresceram ouvindo histórias da tia Mariana, da avó Célia emprestada, do tio Ricardo que mudou, e aquelas histórias moldaram o caráter deles de forma profunda. Bruno se tornou um dos maiores investidores em educação tecnológica do país, financiando startups, apoiando inovações, sempre priorizando o impacto social sobre lucro. Ele dizia que a maior herança que o pai lhe deixou não foi dinheiro, foi a lição sobre o que fazer com dinheiro, sobre como riqueza sem propósito é prisão dourada, e riqueza a serviço de outros é liberdade verdadeira. Numa manhã de sol, 20 anos depois daquele dia que mudou tudo, Mariana acordou e olhou pela janela de seu apartamento. A cidade se estendia lá embaixo, vibrante, caótica, cheia de histórias não contadas. E ela pensou em quantas Marianas existiam por ali, quantos talentos esperando por chance, quantos sonhos adiados por falta de oportunidade. E sorriu, porque sabia que o trabalho continuava, que sempre continuaria. Mas agora não era só ela. Eram milhares, talvez milhões, cada um fazendo sua parte, cada um empurrando um pouco, cada um abrindo portas que antes estavam trancadas. Célia ligou naquela manhã como fazia toda semana. Perguntou como estava, conversaram sobre planos, riram de memórias antigas. E antes de desligar, Célia disse algo que disse 1000 vezes, mas que nunca perdeu significado. Disse que era orgulhosa da filha, que admirava sua coragem, que sabia que tudo valia a pena. Mariana respondeu que o orgulho era mútuo, que nada teria acontecido sem o apoio incondicional da mãe, sem a força silenciosa que Célia sempre demonstrou. Ricardo, aos 82 anos, ainda visitava a fundação regularmente. Caminhava devagar agora, apoiado numa bengala, mas o olhar continuava vivo. Ele via as novas gerações, via os programas se multiplicando, via o impacto se expandindo e sabia que sua vida tinha tido sentido, que tinha sido salvo por uma menina corajosa que se recusou a ser invisível, e era grato, profundamente, eternamente grato. A história de Mariana, Célia e Ricardo se tornou lenda urbana, contada e recontada, às vezes exagerada, outras vezes simplificada. Mas a essência permanecia. A essência de que coragem pode mudar tudo, de que preparo abre portas, de que inteligência não tem classe social. A essência de que quando talento encontra oportunidade, quando coragem encontra justiça, quando humanidade vence a arrogância, não existe limite para o que pode ser construído. E em escolas públicas por todo o país,
Jovens ouviam aquela história e pensavam: se ela conseguiu, talvez eu consiga também. Se ela ousou sonhar além do permitido, talvez eu possa ousar também. Se ela se recusou a ser definida por origem, talvez eu possa me recusar também. E aquele talvez, aquela centelha de possibilidade, era tudo o que precisavam para começar. Para estudar mais uma hora, para tentar mais uma vez, para não desistir quando tudo parecia impossível. Porque a maior lição que Mariana deixou não foi sobre idiomas, não foi sobre confrontar poder, não foi sobre estratégia ou inteligência. Foi sobre acreditar. Acreditar que você pode, que você merece, que você importa. Independente de onde nasceu, de quanto tem, de quem conhece. Acreditar que sua história ainda está sendo escrita, que o final não está determinado, que com coragem e preparo você pode mudar não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. E enquanto existissem jovens acreditando nisso, enquanto existissem mães apoiando, enquanto existissem pessoas dispostas a dar chances, a história de Mariana continuaria viva. Não como passado glorioso, mas como presente contínuo, como futuro possível, como promessa de que mudança real, profunda, transformadora, sempre será possível quando a humanidade vence preconceito. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Célia e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como coragem e determinação podem mudar destinos. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o poder que cada um de nós tem de transformar vidas.